Bom dia, bom dia. E nesse feriado, 7 de setembro, qual será aí o seu grito de independência, o seu grito de liberdade? Hoje nós vamos falar sobre mulheres e finanças, tudo o que você precisa saber. E a minha convidada é a Beni, que já está chegando por aqui. Beni já está entrando. Bom dia, bom dia, bom dia. Comecei aqui falando, qual será que é o grito de independência das mulheres que vão assistir a gente na manhã de hoje, né? Feriado, né? Deixa eu ajeitar aqui. Meu som tá saindo bem? Eu tô ouvindo você resplandecente aqui no meu fone. Tá muito então alto. vamos chamando algumas pessoas para poder assistir, né? Hoje é feriado, será que a turma foi pra praia? Então, aí onde você tá tem praia, né? Onde eu estou não tem, só tem cachoeira. É bom também, filha. Eu não tenho. Eu só tenho o privilégio de ir à praia quando eu vou para a mamãe, né? Então, Beni, hoje, num dia de independência, estamos nós aqui para mais uma live, conversando com várias pessoas, né? Mulheres e finanças. Dinheiro ainda é um assunto muito delicado, não é todo mundo que entende, né? Então, Beni, vamos falar um pouquinho de você, quem é você, o que você faz, onde você está nesse Brasil grande. Vamos lá, eu sou Beni Dias, administradora, formada, especialista em gestão pública, especialista em investimentos, investidora há quase uma década, né? Assessora para finanças pessoais e investimentos, né? A minha especialização maior é essa. E trabalhamos para ensinar a educação financeira que não se ensina nas escolas, não é? Principalmente para as nossas mulheres, para mudar essa cultura que nós temos da mulher frágil, da mulher dependente, né? Para formar e trazer para a independência financeira as mulheres e principalmente as mães. A gente sabe que quando a gente fica mãe, a gente engravida, muita coisa muda da nossa cabeça. É um outro mundo, é um outro universo e surgem novas necessidades, não é? Agora nós temos um ser humaninho maravilhoso que não só é um pequeno mimimi, mas também depende da gente, a gente começa a se preocupar com ele. E nós mulheres temos uma peculiaridade a mais. Enquanto em outros países se prefere ter filhos homens, na nossa cultura, quem dá o apoio na velhice normalmente são as filhas mulheres, né? São as mulheres que vão cuidar das mães, cuidar dos pais na velhice. Você dificilmente vê um filho homem cuidando. É a filha mulher, normalmente, que vai lá e dá esse suporte. Então, nós, mulheres, além de estarmos preocupadas conosco, com o nosso sustento, nós estamos preocupadas com o sustento dos nossos filhos e em dar também um suporte aos nossos pais na velhice. Então, nós somos força, nós somos sustentáculo, nós, as chamadas sexo frágil, na verdade, de frágil nós não temos nada ou muito pouco. E aí, especialmente, diga. Não pode falar. Então, trazendo especialmente para a cultura do nordestino, para a história do nordestino, não é que é uma história de muita luta, de muito sofrimento, mas no interior, principalmente no interior, nós temos muitas histórias, infinitas histórias de famílias onde o pai saiu de casa, foi para a capital, ou foi para outro estado,
para conseguir um trabalho, para conseguir uma melhor condição de vida para ele e para a família, mas que na realidade o que aconteceu foi o quê? Ao chegar lá, o pai arranjou uma nova família e esqueceu da família que deixou no Nordeste. E aí restou para a mãe ter que lidar com a seca, ter que lidar com a falta de emprego e ter que lidar com os filhos. Porque a mãe não pode fazer o que o pai fez, de largar os filhos e ir para outro estado atrás de trabalho. Quem que vai cuidar dessas crianças? Entendeu? A mãe não tem, na maioria das vezes, esse estômago. E poucas mães que conseguiram ter um suporte, deixar na casa de uma tia, deixar na casa dos avós, para poder conseguir esse trabalho, conseguir o sustento das crianças, fazem isso com uma dificuldade, a um custo emocional absurdo, não é? E qual que é a prioridade dessa mãe? É conseguir, no lugar onde ela está trabalhando, ter um suporte, uma estrutura para em seguida mandar já trazer os filhos. Ela não deixa os filhos lá e vai mandando dinheiro, ela traz os filhos para perto dela. Não é? Então é uma estrutura emocional, uma dinâmica completamente diferente a dinâmica da mulher em relação aos seus familiares, à sua prole, aos seus ascendentes. E essa mulher, ela precisa sim ter uma orientação financeira, ter uma orientação, uma visão de economia, de negócios, de dinheiro, de lidar com o dinheiro, que é diferente da orientação que nos é ensinada pelos nossos pais, pela cultura pop, do gasto, do consumismo e até mesmo pelas nossas escolas, mesmo as escolas particulares, elas não ensinam a lidar com o dinheiro hoje, imagine as públicas. Não é? Então é necessário que essas mães, que essas mulheres que têm que lidar com toda essa realidade, elas tenham uma dinâmica diferente em relação à sua organização pessoal, em relação ao seu dinheiro, em relação ao seu tempo, para que elas possam dividir isso de forma a fazerem, a criarem esse futuro melhor e essa sustentação para si, para os seus filhos e para os seus ascendentes, porque é com o que nós nos preocupamos. Dificilmente uma mulher está preocupada em sustentar só a si, em ter o prazer só a si, em realizar só os seus sonhos, mas sim os sonhos de toda a sua família, o sustentáculo dos seus filhos, a faculdade dos seus filhos, não é? A velhice dos seus pais. Uma mulher tem muito mais com que se preocupar do que um homem. Uma mulher tem essa tendência natural a se preocupar com o todo à sua volta. E ela precisa de uma orientação para poder lidar com tudo isso da melhor maneira possível, de uma maneira otimizada. Entende? É verdade. A Kelly está falando aqui. Kelly, um beijo. Somos os pilares, né? O Adilson também entrou aqui. Adilson, um abraço. O Ferdinand, o Raul. Hoje até meu marido está assistindo a live, tá vendo? E aí, Beni, a gente... Em outras lives a gente teve a oportunidade de falar essa questão do ensino. Infelizmente, né, do ensino não, da educação financeira, na verdade. Infelizmente, nas escolas, independente do modelo que nós não somos preparados para lidar, né, com conflito. Nós não somos preparados para trabalhar a nossa inteligência, né, e isso trabalhando a nossa inteligência emocional. Nós não somos preparados para lidar com o dinheiro. A gente brincou até esses dias que brasileiro ele tem um mau hábito de comprar tudo parcelado. Né? Quanto mais parcela, ele não calcula o juro daquilo. Né? Se aquela parcela cabe no orçamento dele, dentro do que ele ganha, é aquilo lá e está tudo bem. E se nós, né, desde a nossa escola, desde o ensino mesmo, né, de criança, homens e mulheres, fôssemos educados para essa questão do dinheiro, a gente tinha muito menos gente endividada. Né? A dívida acaba com qualquer estrutura familiar. Né? A dívida acaba com qualquer relacionamento, né? Com qualquer relação de mulher com homem. Né? Ela estremece as estruturas familiares. Né? Pegando um gancho dessas questões que você falou da mulher, né, que o marido sai, a estrutura dessa mulher, mesmo que às vezes elas não tenham o conhecimento necessário,
elas fazem muitas coisas por intuição, porque ela sabe que ela precisa preservar, né, a família dela, já que naquele momento ela fica sozinha, né? E daí a gente vê o nascimento de mulheres fortes que, se tivessem o real conhecimento, né, elas explodiriam. Porque o que faz a gente trilhar num caminho diferente daquilo que a gente aprendeu como certo, né, é pegar aquilo na prática e pegar a sua realidade financeira, porque a partir do momento em que a gente fala de realidade financeira, de controle financeiro, é o que eu vivo. Né? Eu não posso ensinar para o outro que eu vou ter um controle financeiro se eu devo para todo mundo. Né? É o que você faz com o seu salário, é o que você faz como geração de renda, é o que você tem à parte para fazer com que aquele conhecimento transforme em realidade. E a realidade vai ser a sua vida financeira saudável. Né? Não fazendo as coisas dividindo não sei quantas vezes, aprendendo a calcular o juro das coisas. Hoje a grande maioria não fica preocupado no juro. Você compra um carro, o valor que você compra num carro, quando você compra parcelado, daria para você comprar 2 ou 3, dependendo do modelo. E isso as pessoas não preocupam, né? Elas não fazem. E aí a gente vai entrar mesmo na questão assim. Como, Beni, que nós, mulheres, já que a grande maioria, se a gente for olhar as pesquisas, somos nós, mulheres, que somos responsáveis mesmo pelo sustento da casa, o que a gente poderia traçar para essas mulheres quando a gente fala do planejar financeiro? O que a gente podia para aquela mulher simples, né, que às vezes não tem oportunidade de pagar uma formação, né? Hoje tem muita gente que faz cursos gratuitos, os iniciais, mas o que a gente poderia falar, né, de básico que uma pessoa precisa realmente fazer para ela enxergar o planejamento familiar e financeiro dela? Pronto. Cris, nós temos hoje uma gama de mulheres com força, com garra, com energia. É como se você tivesse um corredor, um atleta. E esse atleta dá o máximo de si e ele corre. Mas qual o problema? O atleta está correndo na direção errada. Você imagina se esse atleta tem um treinador que pega ele e diz, ó, a direção é essa aqui. Ele faz um estrago. Ele explode, como você falou. O limite é o infinito, não é? Então, vamos começar com aquela mulher, do patamar daquela mãe, daquela mulher que tem a sua família, que não tem formação. Essa mulher, ela tem que ter uma fonte de renda de alguma forma. Não importa se ela vai ser uma diarista, uma manicure, uma sacoleira, se ela vai fazer marmita para fora, não é? Mas de alguma forma ela vai empreender e ela vai gerar essa renda. E essa renda, muitas vezes, não dá para o custo de vida básico da família, mas ela tem que se virar e tem que fazer aquilo dar de alguma forma, concorda comigo? Sim. Então, a primeira coisa que ela tem que ter é a noção dos custos que ela tem para não ficar apagando o incêndio. Então, qual que são os meus custos básicos? O que meu salário dá? Comida. Como que eu posso colocar comida aqui dentro do meu orçamento que vai dar o mês inteiro? E aí vamos supor que ela recebe R$1.000 no mês, isso é uma hipótese, e que ela vai gastar R$400 em comida. Esses R$400 ela já tem que pegar e deixar no canto. E dali ela vai tirando o dinheiro da comida. Porque ela sabe, que ela vê, ela tem uma noção visual, que se o dinheiro está acabando, ela tem que maneirar. Se o dinheiro estiver sobrando, ela pode se dar um luxo, uma regalia para o filho, um chocolate a mais, alguma coisa a mais, entende? Mas ela tem que ter esse visual, não é? Se é uma mulher que tem um nível de instrução um pouco melhor, ela já pode fazer uma tabela, seja na mão, seja no Excel, e manter esse dinheiro numa conta onde ele vai ficar ali já rendendo um CDI, não é alguma coisa. Mas se é uma pessoa de um nível de instrução muito baixo, ela tem que ter essa visão. E uma forma de você começar a desenvolver essa visão é você tendo realmente aquele dinheiro na sua frente.
E aí você se controla, porque você sabe, está sobrando ou já vai faltar, já está acabando? Como que está a minha meta do orçamento ao final do mês? Eu tenho isso aqui para gastar com esse objeto daqui ao final do mês. Então ela já sabe ali quanto é que ela vai gastar certinho todo mês com a água, com a luz, com a alimentação. O excedente, aí ela vai se programar para aquele dinheiro render, para fazer uma reserva para uma emergência. Como que ela faz essa programação, esse planejamento, tá? Não é difícil. Ela pode abrir sem custo nenhum uma conta num banco que seja uma conta remunerada, uma conta de pagamento, uma conta remunerada. Pode ser sim num banco digital, mas se ela não puder, pode ser num banco simples. E não é difícil, basta um pouco de vontade. Você abrir uma conta numa corretora e fazer uma aplicação segura, tá? Seja um tesouro direto, seja um CDB de alta liquidez, que vai dar um rendimento muito bom para ela e que ela vai ter esse dinheiro na mão na hora que ela precisar, tá? Ela não precisa fazer isso sozinha. No momento em que ela faz um cadastro junto a uma corretora, ela tem um assessor de investimentos lá dentro da corretora que pode orientar ela nessa escolha, tá? É um profissional que está lá só para isso. Ele vai telefonar para ela e vai dizer, perguntar o que é que ela quer. Agora ela precisa saber o que é que ela quer. E a primeira coisa que essa mulher precisa fazer é se organizar financeiramente para ter uma reserva de emergência, para ter um saldo, entendeu? Para quando houver, porque imprevisto acontece sempre, né? Uma criança ficou doente, precisou de um remédio mais caro que estava fora do orçamento, não é? Acontece, se machucou, quebrou uma perna, precisou de um tratamento, a mãe ficou doente, ela é para isso, é para emergência, tá? De repente deu nossa, uma vez eu morava num condomínio, o teto do meu banheiro caiu, ainda bem que eu não estava no banheiro naquela hora. Um vazamento no apartamento de cima infiltrou, de repente, do nada, o chão do banheiro da vizinha de cima despencou. Cruzes. Não é louco isso? Prédio antigo. Tudo bem que aí eu não tive muita despesa, porque quem arcou com a despesa foi a vizinha de cima. Mas se essa vizinha não tivesse uma reserva, ela não teria tido condições de arcar com essa despesa. Entendeu? Então são imprevistos. Acontece, de repente. Né? Então a primeira coisa que essa mãe precisa é ter o controle de planejamento financeiro, e a gente acha que isso é muito difícil, mas não é. Eu tenho tanto que eu gasto todo mês. Eu ganho X. Eu ganho 100, gasto 90. Como é que eu sei que esse 90 já está acabando, o meu limite ali, para eu não ultrapassar o meu orçamento? Eu tenho que visualizar quanto ainda tem. Porque de onde você vai tirando e você não repõe, uma hora acaba, né? Então, quando o seu recurso ele é bem estrito, bem escasso, então você deixa ele ali na sua frente. Você faz um moinho, um molhozinho de dinheiro. Ó, isso aqui é para a marmita do mês todinho, para alimentação. Isso aqui é para o transporte meu dos meninos, o mês todinho, para durar. Isso, entendeu? Uma coisa para cada coisa. E aí ela vai vendo onde tem, onde não tem, onde está sobrando, onde não está sobrando. Sobrou, junta ali. Ou porque ela quer comprar um bolinho para o aniversário do menino, ou porque ela vai juntar com o dinheiro da reserva de emergência dela. E aí ela planeja no futuro. No futuro eu preciso ter uma reserva de emergência. Quanto que é essa reserva de emergência? 6 meses do seu custo mensal. Então, se o mês inteiro eu gasto R$90, 6 meses é quanto? 6 vezes 9... 540. 54, 540 Oh, reais. 90. Eu tô olhando 90. 54 reais. Eu já tô colocando os zeros na frente. Eu tô botando os zeros, tá multiplicando. O pessoal já tô tá multiplicando. acostumado a lidar com muito dinheiro, aí faz assim, sabe? A coisa potencializa, vai saindo zero do nada, vamos lá. Se a sua despesa do mês é R$90, 6 meses são R$540. Eu preciso ter a título de reserva para emergências R$540. Além de eu ter reservado 10 todo mês para isso, porque eu ganho 100 e o meu custo é 90,
Na eventualidade desse 90 sobrar, opa, esse mês aconteceu alguma coisa, eu consegui economizar em tal lugar, e esses 90 eu só gastei 80, olha que maravilha. 10 extra. Esse 10 extra você tem duas opções. Você pode se dar uma recompensa, seja para você, seja um aniversário para o seu filho, que tirou nota boa na escola, entendeu? Porque nós também precisamos nos dar recompensa ao longo do tempo. Porque se você fica sempre contando moedinha, o corpo, o seu cérebro começa a lhe sabotar, porque ele vai dizer para você o seguinte: se você está sempre lutando e nunca tem um final nessa luta, nunca tem uma recompensa dessa guerra, então para que lutar? O seu cérebro, inconscientemente, ele vai lhe sabotando, você vai se cansando. Então, é importante que dentro do seu orçamento tenha um recurso, mesmo que pequeno, para você ter algum prazer na sua vida. E os seus filhos também. Todo mundo precisa de um lazer. É uma recompensa por todo o seu esforço, pelo trabalho bem feito. O seu corpo e a sua cabeça precisa disso. Então, sobrou, era 90, você só gastou 80, olha que sucesso. Então, você pode eventualmente pegar essa sobra e se dar uma recompensa, mas você também pode pegar esse extra e incrementar a sua reserva de emergência e alcançar esses 540 de objetivo de uma forma mais rápida. Esse seu 540, bem investido, ele sempre vai aumentando, ele vai se proteger da inflação, você não precisa mais se preocupar com ele e deixar ele lá, tá? Veniciana, consegui. Eu gasto menos do que eu ganho, eu já tenho minha reserva de emergência, meus 6 meses ali. Legal, minha amiga. Qual é o seu sonho? Eu sei que você quer ter uma reserva para os estudos do seu filho. Eu sei que você quer ter uma reserva para dar um suporte aos seus pais na necessidade. Mas qual é o seu sonho, minha amiga? Você quer viajar? Você quer ter uma formação para conseguir um trabalho melhor? Para conseguir mais renda, para que você possa pagar um plano de saúde para o seu filho, em vez de ele estar indo para o SUS quando fica doente? Para que você possa pagar uma escola particular para o seu filho e ele tenha uma formação de mais qualidade, com essa formação ele possa ter mais oportunidades de futuro? Você quer viajar? O que é que você quer? O que é que a mãe, a filha, a mulher deseja no fundo do coração dela? Não só para os pais, para os filhos, para a caridade, para os outros, mas o que é que vai lhe dar prazer internamente como ser humano? E aí você estabelece os seus objetivos. E aí nós vamos pegar esse dinheiro que sobra da sua renda para alcançar os seus objetivos. Então vamos dizer, maninha, que você quer investir na sua formação, para que você possa arranjar um trabalho melhor, aumentar a sua renda. Quando você aumenta a sua renda, você aumenta a qualidade de vida sua, dos seus filhos, você aumenta a quantidade de dinheiro que você consegue colocar nos seus investimentos todo mês. E você vai ter Verdade. condições de alcançar os seus objetivos de uma forma mais rápida. Então, a coisa mais importante, a coisa que mais vai lhe dar retorno na vida, mais do que qualquer produto financeiro que você possa investir, é a sua formação, é a sua educação, entendeu? Como pessoa, como ser humano, porque o retorno do seu trabalho, seja com um salário, seja com a rotatividade do seu serviço, se você é manicure, melhorando a sua unha, fazendo mais unhas, fazendo um curso para você fazer unhas melhores, fazendo um curso de empreendedora para você deixar de ser só a manicure e abrir o seu salão e aumentar a sua renda, entende? Se você é sacoleira, você colocar outras pessoas para vender para você. Se você é taxista, você aumentar a sua frota. E aí você passa a alugar os seus carros para poder outras pessoas andarem nos seus carros. E aí essas pessoas começam a lhe gerar uma renda passiva, não é? Porque você só com o seu carro, só com o seu trabalho de manicure, todo mundo tem 24 horas no dia. Você só vai conseguir de dinheiro aquela quantidade de pessoas que você puder atender naquele dia. Mas se você tem outros carros na sua frota, se você tem um salão e esse salão tem outras manicures ali trabalhando para você,
Então, aquilo ali é além do que o que você conseguiria sozinha. Você vai crescer mais e você vai crescer mais rápido. Não, Beniciana, mas o meu sonho não é esse. O meu sonho é ter um curso de nível superior para poder trabalhar em outra coisa completamente diferente. Tudo bem. Quando a gente trabalha naquilo que a gente gosta, você vai trabalhar com mais afinco, você vai trabalhar com mais amor e inevitavelmente você vai trabalhar fazendo aquilo melhor, e quanto melhor você faz, quanto mais valor você agrega para o seu cliente, mais dinheiro você vai fazer. E todo investimento, olha, são 3 pilares da riqueza para ser rico. Riqueza é uma questão de opção, você tem que querer. Mas toda riqueza ela tem 3 pilares. Você tem que fazer dinheiro, fazer renda. Você tem que encher o seu cofrinho. Você tem que saber gastar de uma forma consciente e inteligente. Sempre no nosso baldinho que a gente vai botando o nosso dinheiro, vão ter uns buraquinhos aqui embaixo, não é? É o buraquinho porque a gente come, porque a gente veste, porque a gente paga escola, porque a gente paga despesas dos nossos filhos, porque a gente paga imposto, todo mundo paga imposto. Tem imposto que a gente sabe que a gente paga e a gente não sabe que a gente está pagando, porque ele está embutido no preço dos produtos que a gente compra. Aquele arroz, aquele feijão, aquele livro, tudo tem imposto embutido nele. Então, o imposto é um buraquinho que está tirando um dinheirinho ali do seu baldinho, né? Então, você tem um baldinho de dinheirinho, você tem uma torneirinha aqui que é o seu trabalho, botando o dinheirinho ali dentro, e você tem os buraquinhos. Quando você faz o gasto inteligente, você vai tampando uma parte desses buraquinhos. Nunca a gente vai conseguir tapar 100%, porque todo mundo come, todo mundo vive, mas você pode tapar a maioria, você pode tapar rachaduras, você pode tapar buraquinhos que roubam o seu dinheiro sem você perceber, entendeu? Para isso, você tem que estar atento ao quê? Todo mundo vai precisar ter uma conta no banco em algum momento. Pegue uma sem tarifas. Não permita que o gerente do seu banco lhe leve na conversa que se você pagar uma tarifa na conta, você vai ter direito a uma série de serviços que, na verdade, você não vai usar, entendeu? Então, tenha uma conta sem tarifa. Trabalhar com cartão de crédito, se você for uma pessoa que tem um bom controle, um bom planejamento dos seus gastos, pode ser útil para você, sim. Por quê? Porque existem muitos casos que você chega na loja e diz, quanto é o preço disso? É R$100, e se você pagar parcelado, são 10 parcelas de R$10, que dá o quê? R$100. R$100. Do mesmo jeito. Aí você diz assim, vem cá, mas se eu lhe pagar em dinheiro, você me dá um desconto, nem que seja para eu pagar 99? Não. Se você me pagar em dinheiro, continua sendo R$100. Então, se tanto faz você pagar R$100 no dinheiro, como você pagar 10 parcelas de R$10, então você vai sim pagar 10 parcelas de R$10. Sabe por quê? Porque aí no primeiro mês, você só pagou 10. Tem 90 na sua mão. E esse 90 que está na sua mão, está lá na sua conta remunerada, rendendo um jurozinho para você. Entendeu? Aí no segundo mês, você pagou mais 10. Só que aqueles 80 que seria para ficar na sua mão, já não é mais 80, é 81. Porque o 90 rendeu um pouquinho, então você já tem 81. No terceiro mês, você paga mais 10. Quanto que você tem na sua mão? 72. 72. Entendeu? E aí, quando você terminar de pagar as 10 parcelas, você descobriu que você pagou R$100, e em vez de você ter na sua mão 0, você tem na sua mão 10. Porque esse dinheiro que você ficou com ele, você deixou ele rendendo e foi pagando só parcelinhas e deixou esse capital rendendo junto de você. Beni, é muito interessante você falar essas coisas, porque assim, nós fomos habituados quando, isso já era hábito de criança, né? Que o que era bom era o que rendia quando você abria uma poupança.
né? Então, até mesmo os nossos avós, às vezes até os nossos pais mesmo, ainda tem essa cultura de que o dinheiro bom é aquele que fica na poupança. E hoje, mais cedo, eu estava até conversando com meu marido, né, essa questão da cultura. Quando a gente vem e fala, né, é assim, quanto tempo que você demorou para aprender isso tudo? Não foi só ontem. Você vem estudando, você vem praticando. Provavelmente você deve ter começado a praticar com você, depois com seus familiares, e transformou isso num negócio. Porque, assim, a melhor coisa que tem é quando a gente consegue dar esperança e um caminho para as pessoas. A gente tem observado, né, que as famílias endividadas elas estão aumentando. E se elas tivessem realmente a instrução necessária, se elas soubessem que não é uma coisa fácil, mas ela é simples a partir do momento em que você pelo menos coloca isso num caderno, né? Ou digita numa planilha, ou faz lá o seu caderninho do que tudo que entra, tudo que sai, né? Quando você sabe a realidade do seu poder de compra ou do seu poder, porque quando a gente fala das questões de investir, né? Esses dias eu até comentei com você, Abeli, com quanto que a gente pode, quem pode, né? Porque assim, a gente sempre observou a realidade de investimento, seja ele de que natureza for, uma coisa muito longe de quem ganha um salário mínimo, por exemplo. Mas a gente vê as pessoas que têm um controle, né? Porque a partir do momento em que eu faço esse controle manual, ou seja, em qualquer lugar for, eu realmente sei o que eu gasto, né? Eu falo muito para os meus adolescentes, eles têm um contrato de 16 meses que vão ganhar meio salário. Mas eu não estou falando que aquilo ali vai ser acima deles. A gente está dando uma oportunidade para um jovem de 14 anos estar no mercado de trabalho para ele poder entender o dinheiro, né? Para ele poder saber o valor e também para ele aprender que ele pode investir, mesmo ele ganhando meio salário. Porque geralmente um adolescente ele não tem ele às vezes contribui, mas ele não tem aquela obrigatoriedade de pagar sua água, sua luz. Né? Então, eu entendo que um trabalho, quando é mais cedo, é para ele que não faça, óbvio que vai compor a renda da casa, mas ele tem que entender que ele pode fazer muita coisa, né? Desde que ele seja organizado. Só o que eu vejo na grande maioria das vezes? A cultura do pai de gastar, da família como uma forma geral, é o que o filho vê. Né? Então, passa o cartão, né? Mas às vezes não olha o preço, não sabe se aquilo lá, como você deu o exemplo aí da compra dos R$ 100. Então são hábitos que se eles forem realizados na prática, quem sai ganhando é a gente. Igual a Isabel aqui está falando que ela vai se dar um presente para ela. No próximo final de semana ela vai para um paraíso com o amor dela. Vai ficar 3 dias. Ei, Isabel. Ai, que maravilha! Tudo de bom, hein, amiga? Vai voltar com a cutis. Então, né? Então assim, viajar com meu lindo amor de avião, de trem, de navio, ela está inspirada hoje, né? E ela também fala que o dela não é trabalho, é paixão. A gente tem que entender que assim, todo negócio, você consegue transformar ele em renda. Todo negócio. O que a gente às vezes tem mania de fazer é fazer as coisas no peito e na raça e não procurar conhecimento. E uma outra coisa também que a gente tem mania de fazer é você está fazendo, está vendo que está dando errado, você não muda a sua estratégia. Né? E como a gente está falando da questão de mulher, de finanças, do que ela faz com o dinheiro dela, do que ela tem que anotar, né? De procurar estudar a questão dos parcelamentos, de procurar entender investimento. Quando a gente traz isso para cá, a gente está falando de possibilidades. E as possibilidades, elas existem, só que para elas virarem realidade, precisa ser prática. Né? Por exemplo, a Beni mora em Fortaleza. A cultura, às vezes, não só do Nordeste, mas às vezes, algumas mulheres, ainda bem que são poucas, é que de que quando ela vai se casar é o marido que vai sustentar. Não existe isso mais hoje.
né? Como a gente começou a live, as mulheres hoje são a grande maioria que sustentam as suas famílias. E assim, quando a gente vem, né, para esse universo aqui, num feriado, numa manhã ensolarada, fazer com que as pessoas, especificamente para quando a gente fala de mulheres, deem realmente o seu grito de independência, é porque a gente sabe que é possível, né? E que às vezes a complexidade das coisas não é das coisas, é do jeito que a gente pensa. Porque nós fomos tão bitolados a ter parâmetros que a gente considerava certo, e quando a gente foi fazer o diferente, a gente foi chamado de doida, né? Se você tem um dinheiro, investimento, não, meu filho, põe na poupança. Né? E a gente já demonstrou ao longo do período que não é poupança. Carro, né? O carro ele é ótimo, mas se a gente for colocar na ponta do lápis, é melhor você andar de Uber ou de alguma outra coisa, porque sai muito mais barato. Porque quando a gente compra um carro, a gente só vê o carro, não é só o carro. Né? Tem a depreciação dele, tem a gasolina, tem a manutenção, tem o IPVA, tem as possibilidades de multa, né? Tem você comprar pneu de tanto em tanto tempo. Então, se a gente aprende realmente, óbvio que não é, a gente não está falando que ninguém tem que comprar carro, mas você tem que ter a consciência de que aquilo ali não vai ser ele é um investimento que tem um custo maior e você tem que estar preparada para cobrir esses custos. Porque senão não adianta você ter carro. Não adianta você ter carro e não dar manutenção. E assim, isso tanto serve para o universo masculino como feminino, porque a gente está falando, gente, de finanças. E quando a gente fala de finanças, é realmente aquilo que você precisa saber. Porque ficam muitas coisas assim de venda que depois você não consegue desmitificar essas coisas. É tanto mito que se coloca em cima, que quando vem uma pessoa, mulher, né, que fala simples igual a Beni está falando, será que ela está falando? Será que é tão simples assim? Gente, simples é, né? Karina, tudo bem? Bom dia. Simples é. Quem complica é a gente, né? E nós temos a obrigação de mostrar para a nossa geração e para as pessoas que a gente trabalha, e principalmente para os nossos filhos, que essa cultura precisa mudar, né? Que o conhecimento, ele é tudo. Ninguém está falando que você tem que ser CLT pro resto da vida, que você tem que ser concursada, que você. A Beni é concursada, ela é funcionária pública, ela podia muito bem estar na zona de conforto dela e deixar essas coisas para lá, né? Não é? A gente está falando aqui de possibilidades. Na praia. Então, né? Nós estamos falando. Na praia com a minha filha. Mas sabe o que acontece, Cris? Eu moro numa região muito pobre. Eu moro no Ceará, entendeu? Aqui tem muita pobreza, mas eu sinto que essa pobreza ela é causada pela falta de orientação. São corredores que estão correndo sem saber onde que fica a linha de chegada. Entendeu? E aí o que eles fazem? Eles correm para o lugar errado, eles dão voltas, eles fazem curvas. E eu acho que é uma questão humanitária mesmo, entendeu? Uma obrigação. Eu recebi tanto da vida, porque eu recebi amor, porque eu recebi carinho, porque eu recebi orientação, porque eu tive oportunidade de estudar, porque eu tive clareza de pensamento para abrir a minha cabeça para novas oportunidades. Eu não sou filha de investidores, entende? A minha mãe é farmacêutica, o meu pai é engenheiro. Mas eles não são investidores. Meus pais, quando economizam dinheiro, estavam na poupança. Entendeu? O maior investimento dos meus pais foi a educação, minha e da minha irmã. Agora, minha mãe era segura. Eu aprendi a ser segura com dinheiro com a minha mãe. Isso aí foi cultura que veio de casa. Tá? Por mais que eu more na beira da praia e eu esteja todo final de semana na praia, se você quiser me matar, você pode ir lá na beira da praia que eu tô lá todo domingo de manhã. Entendeu? Mas eu só tinha um biquíni. E eu tinha amigas que não tinham a condição financeira que a minha família tinha. Que você chegava na casa dela, abria a gaveta e a gaveta estava lotada de biquínis. Lotada. Não tinha espaço para outra coisa. Precisa? Não precisa. Aí imagine quanto dinheiro em forma de biquíni está lá se perdendo, se estragando, porque se você não usa a lycra, se desfaz e se gasta. Uhum. E você vai jogar esse biquíni no lixo.
entendeu? Então, isso é dinheiro que você transformou num biquíni, que você deixou empilhado dentro da sua gaveta e que ele vai se esgarçar e você depois vai botar no lixo. Isso é cultura de consumo. Cultura pop, cultura americana que bombardeia a gente todo dia na televisão, compre isso, compre aquilo, você tem que estar na moda, você tem que ser a mais linda, você tem que ter o último lançamento. E aí o seu dinheiro vai sendo rasgadinho e jogado no lixo. E aí eu sinto que é minha obrigação cristã. Eu acho que quando eu morrer, se eu chegar no céu, Jesus olhar para mim e dizer: o que foi que você fez com o conhecimento que eu te dei? Porque foi ele que deu. Porque foi ele que possibilitou eu estudar, eu abrir a minha visão e eu ter o conhecimento que eu tenho. E ele vai perguntar: o que foi que você fez com isso? Se eu disser para ele que eu não ajudei ninguém, que eu não expandi isso, que eu não multipliquei isso, ele me manda para o inferno. Entendeu? Então é minha obrigação moral, humana, cristã. Entendeu? Divulgar, publicar, esclarecer. Gente, nós estamos mudando os tempos cada vez mais rápido. Quando eu nasci, pager era uma coisa que só médico usava. Hoje, qualquer criança tem um celular. Entendeu? Quando eu E nasci, sabe mexer melhor do que a gente. E sabe mexer melhor do que a gente. Quando eu nasci, essa história de você poder ser contactado 24 horas por dia em qualquer lugar, eu dizia: isso é uma falta de necessidade, gente. Pelo amor de Deus, quem é que está morrendo? Tudo bem se você for um médico, mas para o ser humano normal, para que você ter um negócio que alguém pode te contactar 24 horas por dia? Qual é o fogo que tu vai apagar? Diz aí para mim. Hoje, louca que não está conectado 24 horas por dia. E eu não sou tão velha assim não, tá? Não faz assim tanto tempo e as coisas mudaram. Mas muitas pessoas aqui no nosso Brasil, ainda estimulada por toda a propaganda. Você lembra? Quando eu era criança, tinha isso, você deve ter visto, os poupançudos da Caixa. Sim. Você lembra? Que dava um monstrinho assim, que para você guardar dinheiro. Pronto. Poupança teve propaganda. Poupança teve propaganda. Entendeu? Mas investimento ninguém faz propaganda, não. Não faz. Ninguém faz. Ninguém faz. Minha pequena chegou ali e estava querendo saber o que eu estava fazendo. Vida de mãe, deixa quieto. A Isabel tá falando aqui que tá amando você e que ela é filha de cearense com sergipano. Ah, obrigada, e a Beni Isabel. A Isabel mora lá no Pará, né? Olha aqui, Isabel, minha gostosura, minha fofura. Ela tá falando aqui. Oi, pequenina. A Isabel tá falando aqui, ó, que ela mandou fazer um maiô hoje, né? Mas ela tem, cadê aqui? Ela tem um maiô, tem 2 maiôs, já tem mais ou menos uns 10 anos. Né? Que ela mandou fazer um maiô hoje. Os 2 que tem, ela já tem há 10 anos, né? E ela também tá falando que quer fazer uma live com você, né? Ah, vamos sim. Dá um alô lá no meu canal no Insta e a gente faz uma live qualquer dia desse. Vamos marcar. Oi, Marcelo, meu cunhado também tá aqui. Oi, Ellen, um beijo, né? Então vamos caminhando, né? A gente estava falando da questão que as pessoas realmente não fazem propaganda dos investimentos, que chamam a gente de doida quando a gente, né, vai falar isso para outra pessoa. Eu não tenho dinheiro nem para pagar a conta, eu vou ter dinheiro para investir. Na verdade, é o contrário que a gente está falando aqui. Você tem que ter um panorama todo das suas contas, fazer sobrar, porque quando a gente vai e coloca isso tudo no papel, quando a gente aprende a se planejar, a gente vai saber aonde vai sobrar. Né? Dentro da nossa casa tem um mar de possibilidades onde você pode economizar, né? Desde água, luz, né? Alimentação, porque às vezes também a gente compra muita bobeira. Oi, Raquel, um beijo, viu? Obrigada por você estar aqui. A gente às vezes compra muita bobeira e tudo é uma questão de se planejar. Gente, exatamente. Não existe a gente fazer as coisas a toque de caixa, porque se a gente faz a toque de caixa, alguma coisa vai dar errado, né? Nós não fomos incentivados a sonhar, né? Porque o sonho, além dele ter um nome, ele precisa ter etapas.
ele precisa ter os seus processos. Se o sonho envolver dinheiro, eu preciso saber como é que eu vou fazer aquele recurso financeiro, da onde que eu vou trazer, se eu vou fazer mais, se vai ser através de uma outra fonte de renda, se vai ser das economias que eu vou pegar para investir, e a Beni já falou isso aqui muito bem, né? E ela fala de investimento como uma simplicidade tão grande que na hora que ela vai falando, vai passando assim um tanto de possibilidades na cabeça da gente, né? Quando você, Beni, fala de investimento, dá realmente vontade da pessoa aprender, né? A Isabel está falando que não levamos nada para o caixão. Então, há 10 anos eu decidi só comprar o que me deixa mais longe do caixão. Ei, Isabel. A Raquel está falando, beijo, Cris, é importante a gente aprender a cada dia. Você sempre nos incentivando a isso. Eu vou falar igual a Beni falou, quando eu morrer, né, falar assim, minha filha, o que você fez? Porque a melhor coisa que existe é quando você deixa o seu legado. É quando você, aquilo que você aprende, você não é egoísta e passa para as pessoas. Se todo mundo fizesse isso, né, eu creio que o mundo ia ser tão leve. Se toda pessoa que aprendesse uma coisa tivesse disposta a compartilhar, sabe, seja através de live, seja através de curso, seja através do que for. Porque assim, não existe ninguém, e principalmente não existe nenhuma mulher nesse mundo que ela não tenha algo para ensinar a outra. Só que a gente coloca tanto si, tanto mimimi, eu não fiz igual a ela não faz. Gente, o importante é a nossa mensagem. Né? Óbvio, né, que a gente quando vem para uma live se arruma, né? Mas isso não é muito mais por causa da nossa vaidade do que por causa daquilo que a gente vai falar, né? E também porque a gente tem um cuidado e quando a gente recebe as pessoas, a gente gosta de receber bem igual na nossa casa. Mas se a gente estivesse aqui de Maria Chiquinha, né? A mensagem é a mesma. O que importa é o conteúdo, o que importa é o que a gente vai tocar. E aí, assim, quando a gente fala de legado, não importa se é 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que vai ouvir agora ou depois. O que importa é se tudo aquilo que a gente falou se despertou, sabe? Aquela pessoa para ação, se despertou aquela pessoa para colocar o que ela sempre quis na prática, sabe? Despertou para realizar. Eu creio que isso tudo é o nosso legado, né? Até porque quando a gente vem aqui para a Terra, né? A gente fala oi. Baixa assim e fala, bom dia. Bom dia. Bom dia! Tudo Pergunta se bom, tá todo jovem? mundo bem. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem Todo aí. mundo Então dá legal. beijo e tchau. Por quê? E aí a gente também não pode fingir que a nossa vida é imaginária, porque quando a gente está em casa tem filho, tem cachorro, tem papagaio, tem periquito, né? Então, assim, quando a gente passa informação para os outros, a gente não pode falar que nós somos mentira, porque tudo é vida real. E aí é exatamente a vida real que faz as pessoas pararem e escutarem a gente em pleno feriado, né? Já tem 50 minutos. Vamos falar sobre a consciência do dinheiro. Vamos lá. Meninas, então. Vamos nessa. O dinheiro, é ensinado pra gente que o dinheiro não é uma coisa boa, tá? Quais são os ditados que a gente escuta? Que o fulano é podre de rico. Que o dinheiro é sujo, lave suas mãos depois de pegar no dinheiro. Tô dizendo que não é para lavar não, tá? Tô só exemplificando. Tô só exemplificando, né? Que o dinheiro não traz felicidade, né? Então, se você for catar aí dentro de cada regionalismo desse Brasil inteiro e fora do Brasil, nós temos vários e vários ditados, ditos populares, contos da sabedoria popular, que consideram que eu sou pobre, mas eu sou limpinho, eu sou pobre, mas eu sou feliz, né? Eu sou pobre, mas você recebe as pessoas bem na minha casa. E quem foi que disse que quando você ficar rico, você vai receber mal as pessoas? Ninguém disse isso, não. Então, existe uma cultura de que o ser rico é uma coisa ruim. Todo mundo queria ser rico, mas todo mundo também não quer ser rico, porque diz que se você for rico, você é besta, se você é rico, você fica pedante, quando você é rico, você esquece as origens. Isso tudo vem de uma... Vocês conhecem aquela história de que não pode tomar manga com leite? Uhum. Diga.
que todo mundo também, essa história já circulou, que vem da época dos escravos, porque os donos das fazendas, o leite era caro e não queria que os escravos tomassem o leite. Então, do mesmo jeito que os senhores feudais, os donos das fazendas, não queriam que o escravo tomasse do leite, e aí inventou-se essa história, e essa história se proliferou. Os donos de fábrica, no início da época da industrialização, da era industrial, eles queriam mais é que os funcionários trabalhassem loucamente e ganhassem aquela merrequinha que mal dava para comer, e eles não iam querer ser rico, porque ser rico era ruim, entendeu? Então, os burgueses, os senhores feudais, eles não queriam que as classes se rebelassem e subissem. É um capitalismo disfarçado, um comunismo disfarçado, porque no capitalismo você parte do princípio de que, à medida que você trabalha, você pode subir para qualquer classe social. O comunismo não, é que nivela todo mundo. E o que é que eles queriam fazer? Quem fosse pobre continuasse pobre, porque ser rico era uma coisa ruim. E aí quem é rico continua rico. Então, tudo isso gera uma cultura, e a história da manga e do leite nos prova que essa cultura ela pode se proliferar por centenas de anos dentro de um país, dentro de uma determinada sociedade. A manga com leite é prova disso, tá certo? E aí essa cultura ela fez com que a gente tivesse esse preconceito, esse bloqueio em relação ao dinheiro, e nós precisamos quebrar isso. Aqui na nossa cultura, você jamais vai perguntar quanto que a pessoa ganha. Quanto que ela faz de dinheiro, como que ela faz em dinheiro. Às vezes as pessoas se ofendem até quando você pergunta no que é que ela trabalha. Verdade. Porque ela vai dizer, você quer saber no que eu trabalho? Para saber se eu ganho dinheiro, para saber se eu sou rico, você é um interesseiro. Não é não? Nós temos que desmistificar isso. Eu faço dinheiro dessa forma. Se eu estou ensinando outras pessoas a fazerem dinheiro também, essas pessoas vão enriquecer e vão enriquecer outros a seu redor. Se eu pego uma pessoa que era só uma manicure, por exemplo, e eu ensino a ela como ela pode expandir e abrir um salão, ela vai gerar renda para ela vai gerar renda para as outras manicures que ela vai chamar para o salão dela. E todas essas pessoas, elas vão passar a contratar escolas, e as escolas vão contratar professores, e vão contratar pessoas para fazer a limpeza das escolas, e elas vão querer comprar mais roupas, então elas vão fazer com que outras pessoas abram lojas de roupa para suprir aquela demanda. Então, na verdade, o que você está fazendo é proliferando o sucesso na sua região, entendeu? Você está multiplicando essa riqueza e multiplicando esse dom, que é a obrigação de cada um de nós, que recebe um dom, como eu recebi o dom das finanças, multiplicar esse dom, dividir, para que ele se prolifere e enriqueça as pessoas e a sociedade ao meu redor. Então, nós temos sim que mudar os nossos paradigmas sobre dinheiro, falar do dinheiro. O dinheiro não é ruim, o dinheiro não é tudo. O dinheiro ele é um meio para o fim. O dinheiro ele não me traz saúde, mas o dinheiro vai me dar condições de, através de uma alimentação adequada, eu ficar menos doente. De, através do atendimento médico de qualidade, da compra do remédio de qualidade, eu ficar boa mais rápido, eu não ter sequelas, eu poder dar um suporte de saúde melhor para os meus pais, para os meus filhos. Todo mundo vai ficar doente, mas a diferença entre você ter um corpo fraco e ser tratado no SUS, e você ter um corpo forte e ser tratado por atendimento médico de qualidade, essa diferença é o dinheiro que vai determinar na sua vida. Então, o dinheiro não traz saúde? Traz não, mas ele lhe trata. Ele lhe previne de muitas coisas. O dinheiro não traz felicidade. Tenta ser feliz de barriga vazia, passando fome, vendo seus filhos passar fome. Entendeu? Você tem um maior potencial para ser feliz. Você tem maior condições de engrandecer o seu potencial de felicidade se você tiver o básico da saúde, da alimentação, da segurança, da educação. E isso que lhe provê é o dinheiro.
Então, nós temos que ter esta consciência. O dinheiro tem sim a sua importância na nossa saúde, na nossa felicidade, na nossa qualidade de vida, nossa e dos outros. E é fundamental que nós tenhamos uma cultura de como lidar com o dinheiro da forma correta. O dinheiro tem as suas próprias regras, a sua própria linguagem. E ele, se você não falar a língua dele, se você não seguir as regras dele, ele vai se distanciar de você. Fale a língua do dinheiro, siga as regras do dinheiro e ele se aproxima. E isso é possível de fazer desde o nível mais básico de educação formal que a pessoa tenha. Quando não existia o sistema numérico que nós usamos hoje. O homem, antes do sistema numérico, criador dos seus ovelhas, do seu gado, o que é que ele fazia? Ele pegava uma bolsa, à medida que o gado ia passando, ele ia botando uma pedrinha na bolsa. No dia seguinte, o gado ia saindo, ele tirava a pedrinha da bolsa. E ele sabia se tinha a mesma quantidade do dia anterior. E não tinha sistema numérico. O que é que eu quero dizer com isso? Que a pessoa que não tem educação formal, que não sabe, tem até dificuldade de contar, que ela tem condições de desenvolver uma forma de lidar bem com as suas finanças e de lidar bem com o seu dinheiro. Não é só para quem sabe fazer conta, não é só para quem tem muito dinheiro. Você pode começar a investir com R$30. Entendeu? Você ser rico não é necessariamente você ter milhões de reais na conta. É você ter na conta um dinheiro suficiente para lhe dar oportunidade de desenvolver o seu potencial. Uma alimentação de qualidade para você não ficar sempre doente, para o seu filho poder ter um desenvolvimento mental adequado na infância. Alimentação, educação, saúde, isso precisa de dinheiro para você ter qualidade nisso. E isso é o básico para que você tenha a oportunidade de desenvolver o seu potencial. Quantas pessoas trabalham naquilo que não gostam e ficam deprimidas em trabalhar naquilo que não gostam, em ambientes profissionais sufocantes e insuportáveis, porque precisam de dinheiro para pagar as suas contas. Mas imagine que se essa pessoa tivesse lidado bem com o dinheiro dela a vida inteira e tivesse um recurso que desse o básico de sustentação para ela e para a família dela, será que ela não poderia se focar em fazer aquilo que ela realmente gosta, em ser feliz, independente do dinheiro que aquilo vai gerar, porque ela já tinha antes um backup ali, um resguardo, não é? Uma reserva. Então, é isso, essa consciência ela é importante para isso. E todas as pessoas em qualquer classe social, em qualquer idade, em qualquer nível de educação, pode ter isso. Não é só para quem é rico, não é só para quem ganha bem. E eu posso ajudar vocês a ter essa visão. Eu posso. E eu estou ajudando aqueles que querem ouvir, aqueles que querem abrir a sua mente. Porque se a pessoa está cega e a pessoa não quer ver, ninguém poderá ajudar essa pessoa. Verdade. É só aqueles que querem, aqueles que já sabem que tem um potencial inexplorado e que só precisam de orientação. São aqueles que nós podemos ajudar, são aqueles que nós podemos, e aí nós temos a obrigação de levar a um novo nível, a um novo patamar de consciência em todos os aspectos da vida. É esse o meu objetivo. E aí aproveita que você já está falando dessa parte, porque falta 1 minuto. Esse negócio passa muito rápido. Rápido. Eliana, um beijo para você, Karen, muito obrigada também por você estar aqui. Minha irmã também entrou aqui agora, só que vocês entraram para o final, depois vocês assistem aí, porque foi ótimo. Beni, fala pra gente onde a gente acha, desde já eu agradeço. Eu falo que conversar sobre finanças e investimento com você fica tão leve que a gente nem vê o tempo passar, né? Obrigada. E é uma coisa que realmente todo mundo devia. Raquel, também um beijo, que bom que você estava aqui, você saiu da sua live e veio ver a nossa, obrigada. Fala onde que a gente acha, né? Deixa aí seus contatos da sua
rede social, porque falta menos de um minuto. Menos de um minuto. Gente, meu site, benidias.com.br, vocês podem conversar comigo por lá, mandar mensagens, eu respondo todas as dúvidas que vocês tiverem. Eu tenho um canal no Instagram, @benidias, eu tenho um canal no YouTube, Benidias, tudo é Benidias, é Benidias para todo canto. Você procura Benidias no Instagram, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no meu site, na internet, no Google, você vai encontrar Benidias. Todo dia tem conteúdo de qualidade que ensina as pessoas a mudarem o patamar financeiro delas e a mudarem com isso a qualidade de vida da sua família inteira e deixar um patrimônio para as próximas gerações.